JIC, Jornal Informativo da Comunidade. A missa da emancipação da cidade paulista aconteceu hoje, 3 de setembro de 2011, às 9 horas, na igreja de Santa Isabel. Coral do Terço dos Homens do centro da cidade paulista. Neste ano, o coral completou 8 anos. Bem-aventurados os que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Oremos. Alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, dai-nos, ó Deus, o Espírito de caridade, para que possamos nutrir em todos a paz que Jesus nos deixou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos agora uma homenagem feita por uma pessoa muito importante da nossa cidade e também hoje está aniversariando parte da nossa cidade. Então, nesses parabéns, a gente quer pedir ao Mário Poeta que ele entre com a imagem Nossa Senhora dos Prazeres, a nossa padroeira, e também fazermos um pedido público. Eu não falei para ninguém, vou fazer agora. Prefeito Ribeiro e seus secretários, é desejo da nossa paróquia que a área pertencente às chamadas minas seja devolvida à paróquia para que ali nós possamos construir o santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, o santuário de peregrinação, e será incluído na área de turismo religioso desta cidade. É um sonho para o futuro. Paulista teve a primeira paróquia, que era todo o município de Paulista, depois dividia-se a Rio Lima, e nós temos atualmente 4 paróquias na cidade. E nos próximos 5 anos, nós vamos ter mais 3 paróquias, significa que vamos ter aqui na paróquia da cidade 7 paróquias. A paróquia da Cruz Galvão vai ser criada em pouco tempo, a paróquia do Maranguape 1, e a paróquia de Maranguape 2, onde está as ruínas da igreja, todo o contexto histórico, social, político e religioso. Então é importante que haja um esforço político para que a área que está sendo construída na prefeitura hoje seja repassada para a paróquia e assim possa ter liberdade de trabalhar para a construção de um santuário religioso de Nossa Senhora dos Prazeres. Uma santuário de peregrinação, incluído dentro do contexto do turismo religioso, porque o investimento para Pernambuco é grandioso. Também nós devemos ter esse espaço dentro do Congresso, para acolher tantos visitantes que virão conhecer a cidade, viver na cidade, desfrutar também de todas as belezas que a cidade oferece. E a Júlia de Maranguape é um marco importante para a cultura religiosa, social e política do Estado de Pernambuco e do Brasil também. O poeta Mário Rodrigues adentrou na igreja de Santa Isabel com a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. Amanhã, 4 de setembro de 2011, os católicos
irão festejar os 350 anos da Santa na cidade do Paulista. Já deu lá no Poeta e no seu aniversário ele quer aniversário da cidade, da pátria. Agora vai fazer uma novidade dos poetas. O poeta Amaro Rodrigues, conhecido por Amaro Poeta, declamou o poema Pátria Amada em homenagem à emancipação dos 76 anos da cidade paulista. É um prazer grande e uma missão também senhora declamar sem letra. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a cidade pelos seus 76 anos de vida. E esse poema não é nem um poema homenageando propriamente a cidade, mas a nação, a pátria amada. Inclusive, o título do poema é Pátria Amada. Eu tenho visto a pátria amada cobrando mais dos seus filhos do que e os filhos se tornando mais a pátria. Então, por isso que eu achei que merecia uma reflexão desse poema, que é muito forte, e por ser tão forte, eu gostaria de pedir às autoridades presentes, ao prefeito Domingos Ribeiro, a proteção física, ao padre Valdemir, a sua proteção espiritual, que eu tenho certeza que esses dois batalhadores, Ivo Ribeiro, com a sua luta rural, os trabalhadores perseguidos pelos poderosos, a gente conhece uma parte dessa história. O padre aqui, o lutador da administração da paróquia, trabalha de santo dia a dia, na luta com os idosos, no abraço à igreja, ao jardim, para lutar pelo patrimônio dessa cidade. Então, pátria amada. Aí eu precisava, se fosse outra época aí, e Padre Valdemir, eu ia sair daqui direto, descer para hotel, descer para pátria amada, Brasil dos brasileiros, que o seu hino lá chama idolatrada, que a bandeira que sempre deve ser fraudada por seus filhos, amados como eles, dando ordem ao progresso aos pioneiros, encarnando a nacionalidade, que o trabalho tira a pátria da graça, mas os trunfos, a deixa no escuro, pátria amada, a porta do futuro, temos sede de justiça e liberdade. Pátria amada, desarma esses grilhões que massacram a classe operária e impede vir a reforma agrária e atua em todas as facções que desvia todos os problemas, que manobra toda a sociedade, que domina toda a humanidade, que governa de costas sobre o muro. Pátria amada, abre as portas do futuro, temos sede de justiça e liberdade. Pátria amada, tu és esta nação, com crianças na rua abandonada, com famílias dormindo na calça, tem um lado do quarto, que a política só tira a corrupção, que seus filhos estão na orfandade, no país, no estado, na cidade, no futuro se encontra inseguro. Pátria amada, transporte do futuro, temos sede de justiça e liberdade. Se não fosse a miséria, pátria amada, não havia miseráveis, pátria amada. Se o poder dessa barreira não há, se a política socialista não fachada, se a indústria da seca é fabricada, se a fome se botar na metade, se a esmola se dá por caridade, e se as favelas estão na droga e do loucura. Pátria amada, transporte do futuro, temos sede de justiça e liberdade. Pátria amada, para
despotismo do trem da alegria, os cartões corporativos sandários, o mensalão do senador e deputado, ficha suja, marcando improbidade, são escândalos que todo dia invadem as parletas do Congresso Público para chamar a prova do futuro. Temos sempre de liberdade. Pátria amada, país dos arrozeiros, que é o país do arroz e da pasta, que o poder é a coisa mais nefasta, patriotas, entre aspas, carcereiros. Pátria amada da máfia dos banqueiros, pátria amada dos pobres, perfeito, da trabalhada. Pátria amada que traz desigualdade, pátria amada do laço do perfuro, pátria amada das portas do futuro. Temos sempre justiça e liberdade. Pátria amada é João Ribeiro, é o pai. Pátria amada é Felipe Camarão, Luiz Barbosa, Carlos Alves, Jorge Amado, Carlos Gomes, seu deputado, conselheiro, zumbi, campeão, Chico Mendes, Gregório, Gonzagrão, Tiradentes, Senna, Drummond de Andrade, Ivan Lúcio e Daniel. Na verdade, gritam dentro do túmulo obscuro, para amar as portas do futuro, temos sede de justiça e liberdade. Pátria amada, somos filhos da boiada, mas não temos lugar na pátria amada. Muito obrigado. O autor do hino da cidade paulista, Joel Andrade, foi homenageado na missa da emancipação da cidade do Paulista.
prefeito Rives Ribeiro de Albuquerque destacou o desenvolvimento econômico da cidade paulista e agradeceu pelo apoio do governo estadual e federal. Ele também disse que a prefeitura da cidade assinou o projeto para a instalação de uma unidade pública do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec em parceria com o governo federal. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao Padre Valdomiro. Quero inicialmente agradecer a Deus por esses 76 anos, a todas aquelas pessoas, direto e indiretamente, esses 76 anos, construíram, ajudaram, fazem, parabenizar e agradecer. Peço uma salva de palmas para a nossa banda municipal. A banda que tem plantado sementes e que, graças a Deus, tem contribuído para essa cidade a diminuição da violência, quando em vez de droga, a música, a melodia, para que a gente possa ter um país mais justo, mais humano. Quero também pedir uma salva de palmas para o nosso coral, que hoje sacudindo nossos corações. Quero parabenizar o meu poeta Mário, mais uma vez, agradecer para o poeta pela versão do livro dessa história que começou em 48 e que esse poeta contou as letras e hoje é conhecido no Brasil inteiro. Muito obrigado, Mário, e parabéns para você. E ao Joel, a cabeça muito feliz. Primeiro, por ter feito uma solicitação importantíssima para essa cidade. Resgatar para a igreja, a ruína lá do Maracanã 2, e tenho certeza, para já falei com o secretário Jorge Carreira do planejamento, já para preparar para enviar não só a questão da ruína, mas também para os sonhos, tenho certeza, o senhor e da comunidade católica, da implantação do terreno para a implantação da igreja lá em Maranguape. Tenho certeza que vai ser importante, porque lá também vai ser construída a escola técnica, que a gente ia trazer para o Pequim da Veiga, mas o terreno é muito pequeno e o Ministério opinou pela implantação. Além da igreja, vai ficar aquela área chamada campo de aviação, vai ser uma área que vai ficar muito bonita. Vai ter a igreja, vai ter a escola técnica, vai ter a praça, é uma praça moderna que o governo federal está construindo em todo o Brasil e vai ser importantíssimo, principalmente para o pessoal da terceira idade e também para os jovens. É uma praça que vai ter cinema, vai ter biblioteca, é uma praça de equipamento muito importante. Vejam que aquilo ali vai ficar muito bonito. Então, não só a ruína, mas também estaremos mandando essa mensagem para a Câmara, para também o terreno ali na implantação de uma igreja católica no bairro de Maranguape. Quero agradecer a nosso Deus nesse momento, quando o Paulista comemora 76 anos, parabenizar todos os homenageados que vão receber muita justiça, todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento desta cidade. Estão recebendo aqui a comenda do futuro estudante do mar, da nossa terra, do nosso estado, que é o Paraná. Uma pessoa que dedicou sua vida aos menos favorecidos, que teve coragem de enfrentar os poderosos, e mesmo depois de morto, desenterrado.
quase 500 milhões de reais de investimento. Paulista que tinha o menor orçamento do país. Para vocês terem ideia, quando eu assumi Paulista é o segundo menor orçamento do resto da região metropolitana. Paulista só ganhava para Espanhar. Paulista tem um orçamento de 6 milhões e 500 e hoje eu agradeço a Deus por ter, junto com os funcionários da prefeitura, ter elevado esse orçamento para 14 milhões e 500 mil reais até de agradecer a Deus por esse investimento da maior reforma urbana que esse município já recebeu. Agradecer ao ex-presidente Lula, ao presidente Dilma, ao governador Eduardo Campos, a todos os vereadores. Eu acho que o Paulista está nessa grande harmonia, porque a gente tem que ter essa consciência. E o prefeito, o vereador, todos nós somos pequenos diante da importância da cidade. Paulista é maior do que todos nós. E por isso nós devemos dar ação, independente de cor, independente de religião, independente de cores partidárias. Paulista precisa dessa união, gente. Vamos continuar unindo, como disse o padre Valdemir. Diálogo com Paulista é fundamental. Não é à toa hoje que Paulista está entre as 50 cidades que mais cresceu nesse país. Vocês vão ver na revista Veja, uma das revistas mais lindas no país, no próximo mês de outubro, que Paulista ficou de 200 mil a 1 milhão de pessoas, a cidade que mais cresceu no Brasil. E isso é fundamental para todos nós. Temos que aproveitar esta data, os nossos 76 anos, para agradecer a Deus por esse momento tão importante. Pelo equipamento que o Paulista recebeu de um hospital Miguel Arraes. Isso é muito importante, um hospital Miguel Arraes está aqui dentro da cidade do Paulista. A gente também tem que agradecer a Deus, não só para o Paulista, mas também pelo nosso litoral norte, que sempre foi esquecido como o padre Valdemir falou aqui. Tudo era passeado. E hoje o nosso litoral norte vai receber a maior lutadora da América Latina, que é a FIA. Por isso, não vai ser só a FIA. A FIA vai trazer muitas, são cerca de mais de 60, mais 600 inclusos que vai vir com a FIA. Então isso significa que a gente vai ter como prefeito dessa cidade, não sou eu, mas a cultura da administração, tem que continuar com esse projeto Jovem no Futuro, para levar nosso nome ao Senado, para ter uma cultura qualificada, para ter uma oportunidade. Por isso a importância da escola técnica para a Paulista, para dar oportunidade a esse mais jovem. Quero agradecer ao padre Valdemir a esse trabalho de evangelização, que isso é fundamental a gente ter um mundo de incerteza, um mundo de tanta dificuldade, de tanta violência, e graças a Deus o padre Valdemir tem feito um trabalho importante aqui na cidade do Paulista. Esses 76 anos de emancipação, a gente tem que aproveitar esse momento da casa de Deus para agradecer, porque não é fácil, nós estamos vivendo um momento muito bom, muito importante, mas com uma trajetória muito difícil. Teve muitas dores difíceis, muitas dores longas, e eu e o meu grupo passamos para que o Paulista chegasse onde chegou. E tenho certeza, o refrão que o padre disse, importante aqui, Paulista não pode parar. Essa cidade tem que continuar a crescer. Essa cidade tem que continuar no lugar de destaque. Paulista viveu um momento importante quando Pernambuco teve a queda, a falência da cana-de-açúcar. Foi Paulista que segurou a economia do nosso estado. Então chegou um momento, eu disse ao governador Eduardo Campos, chegou um momento, governador, de se devolver a Paulista, e Paulista fez tanto por esse estado. Portanto, para Valdemir, parabéns pelo trabalho. Eu quero, finalizando as minhas palavras, eu quero parabenizar o poeta Marta. Nós, todos nós, vamos dar, independente de partidos políticos, independente de religião, independente de cores, eu quero finalizar minhas palavras com agradecimento a Deus, uma palavra do poeta. Abre as portas para o futuro. Parabéns, 76 anos de emancipação.
Nós vamos convidar agora os secretários para chegar aqui, o aniversário de Emanuel, para ter nossos parabéns para a cidade. E depois as comidas, os secretários. Daremos início agora à cerimônia de entrega da comenda Padre João Ribeiro, a mais alta honraria concedida pelo município de Paulista. O Padre João Ribeiro Pessoa de Melo de Montenegro nasceu na cidade de Macaé, interior de Pernambuco, no dia 28 de fevereiro de 1766. Antes de participar da Revolução Republicana de 1817, conhecida como a Revolução dos Padres, foi um dos colaboradores do botânico, cientista e naturalista Manuel Arruda Câmara. Homem culto, João Ribeiro entrou na vida religiosa no convento do Carmo. Foi para o seminário de Olinda e estudou no Colégio dos Nobres em Lisboa, quando teve contato com a Europa nos fins da Revolução Francesa. A Revolução de 1817 reuniu senhores de engenho, padres, comerciantes e militares de prestígio na busca de ideais e de liberdade. O movimento começou no dia 6 de março e durou 74 dias. O Padre João Ribeiro, porta-voz do clero, fazia parte da junta governativa instalada no dia 8 de março daquele ano. As tropas imperiais ocuparam a capital pernambucana e puniram os revolucionários. E para não se submeter à barbárie das forças governamentais, o Padre João Ribeiro enforcou-se no dia 19 de maio no Engenho Paulista. Atualmente
João Ives Ribeiro para realizar a entrega das homenagens. Gostaríamos de convidar o senhor Ademar Gomes da Silva Júnior, soldado da Força Aérea Brasileira, que esteve em missão na ONU no Haiti e integrante da Associação Missionária Tribo Selva Ação. Convidamos o senhor Adilson da Silva Oliveira, companheiro nosso formado em bibliotecomania, a rádio e TV pela Universidade Federal de Pernambuco, possui aviação e jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, é produtor, locutor e apresentador da Rádio Jornal do Comércio há 15 anos. É servidor principal desde o ano de 94 e atualmente exerce a função de diretor de imprensa da Prefeitura de Paulista. Convidamos o senhor Agenor Vidal Fragoso Filho, responsável pela Pastoral dos Coelhos há mais de 15 anos e participando de diversas atividades nessa paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres. Gostaríamos de chamar agora a senhora Ana Cristina Guimarães do Nascimento, Ana Alves, professora e cantora do grupo Salve-nos, coordenadora dos corais infantis Mundo Louco e Imaculada Coração de Maria. Se eu só corrigir aqui, educandário, Nossa Senhora do Lourdes foi essa da minha neta. Isso. Convidamos o excelentíssimo vice-prefeito de Paulista, senhor Douglas Pires, para realizar a entrega de conferência. Homenageamos o senhor Antônio Ricardo Ascioli Campos, advogado, escritor e produtor cultural, membro da União Brasileira de Escritores, da Academia Pernambucana de Letras e curador da Festa Literária Internacional de Pernambuco, Porto, autor de mais de 20 livros. Antônio Campos é presidente do Instituto Maximiliano Campos, Instituto de Thelma Reis, e neste ano representada pela senhora Leila Teixeira. A senhora Leila Teixeira é gerente executiva do Instituto Maximiliano Campos. Convidamos o senhor Diego José Lucino da Mota, soldado da Força Aérea Brasileira, que esteve em missão na ONU no Haiti, integrante da Associação Missionária Tribo Selva Ação. A placa. Convidamos o presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Antônio Valpassos, para a entrega de encomendas.
Homenageamos o senhor Fábio Hermínio de Moraes, formado em Engenharia Mecânica pela Fundação Armando Álvares, stipendiado São Paulo. Ingressou no Grupo Votorantim em 1985 e desde 2001 é membro do Conselho de Administração da Holding de Votorantim. Participações, nesta ocasião, é representado pelo senhor Carlos da Cunha Rego, diretor-gerente da Votorantim. Convidamos o senhor Fábio Francisco Barros da Trindade Paulista, atacante do Esporte Clube do Recife e artilheiro do Campeonato Pernambucano de Futebol em 2011, pelo troféu lance final. Ele está sendo representado pela senhora Bernadette de Barros Silva. Convidamos o padre Valdemir para a entrega de encomendas. Convidamos o senhor Flávio da Silva Cabral, Flávio Cordeiro, comerciante há 29 anos e proprietário do Mercadinho Conceição, presidente da Câmara de Turismo de Maria Farinha. Gostaria de convidar o senhor Francisco de Assis Fonseca de Albuquerque Viril, formado em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco e comerciante no ramo de estilas, ex-jogador do futebol do Palmeiras de Paulista e campeão brasileiro do Estado de Norte de Santa Cruz. Convidamos o senhor assessor especial Antônio Camarote para a entrega de medalhas e de encomendas. Convidamos a senhora Yolanda Maria da Silva, irmã Yolanda, líder comunitária, que há mais de 10 anos presta relevante serviços à comunidade da Vila Torres Galvão. Convidamos o senhor José Ailton Arruda Araújo, tenente coronel da Polícia Militar de Pernambuco, comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar do Estado. Convidamos o senhor Fabiano Vaz, vereador, para entrar na casa de encomendas. Gostaria de convidar o senhor Levi Pereira Dutra, comerciante há mais de 30 anos, proprietário da loja Creme Móveis Dutra. Gostaríamos de convidar Luana Jamene Santana Barros, atleta de taekwondo, que é líder do projeto Taekwondo para Todos. Luana é campeã do brasileiro universitário, a qual
Convidamos o senhor Renato Frederico Andrade Maria dos Santos, formado em engenharia mecânica com pós-graduação em linear em logística empresarial. Desenvolveu atitudes de engenharia nos ramos do Votorantim, Pilar, Bell Company, África do Sul, implantou em Cobra Castley, com países do governo do Brasil do Brasil. Convidamos o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, senhor Jorge Carneiro, para a entrega do governo. Gostaria de convidar a senhora Hilda Maria Ciclona Domingos Andrade, formada em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, possui graduação em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda e pós-graduação em Patologia Clínica pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, procriando Centro de Análise Clínica de Olinda. Convidamos agora o senhor Tiago Batista Soares, decorador da igreja e coordenador do Coral Santa Cecília. Convidamos o vereador Marcos Brecha para a entrega de documentos. Convidamos o senhor Victor Marcial Nascimento, soldado da Força Aérea Brasileira, e foi ministro da Roma e presidente da Associação de Trabalho Industrial Nacional. Gostaríamos de convidar agora a senhora Vanessa Andrade, jornalista e apresentadora um vídeo resgatando a história do município. Neste momento, convidamos o senhor Carlos Carneiro, diretor da Ponti, para se pronunciar em nome de todos os homenageados. Por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer à Prefeitura, aos vereadores e aos funcionários que possibilitaram essa parceria com o diretor, a implantação do projeto da nova moagem na Ponte Paulista em tempo de 8 meses, um tempo bastante curto para a implantação de um projeto como esse. Também gostaria de lamentar a ausência do Dr. Fábio, que não pôde estar presente nesse momento, nesse evento, mas que pede desculpas pela ausência. O Grupo Votorantim foi fundado em 1918, e hoje atua em várias áreas, cimento, metais, suco de laranja, e aqui no município de Paulista, em especial, a fábrica de cimento. Foi fundada em 1942, é uma fábrica muito importante para o grupo, foi a primeira da região Nordeste,
O grupo volta a investir nessa fábrica depois de anos e também já anunciou um novo investimento para os próximos 2 anos. Até 2013 será uma nova fábrica, novos empregos na região. E o mais importante de tudo, o desenvolvimento das pessoas da região, de Paulista e do entorno. Esse é o mais importante papel do grupo e que ele espera desempenhar com a colaboração, sem dúvida, da Prefeitura. Viva o agradecimento, obrigado a todos, em nome da Votorantim. Obrigado. Convidamos agora para usar da palavra o presidente da Câmara de Vereadores de Paulista, o vereador Antônio Val Passos. Senhor prefeito Luiz Mineiro, padre Valdemir, vice-prefeito Lucas Pires, vereadores e amigos presentes, eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo e solicitar que o suboficial Leandro e viesse aqui e conduzisse todos os militares da Força Aérea Brasileira, que aqui estão todos, a estarem aqui Gostaria também de convidar o pastor Paulo Vivo, que também é da Polícia Militar, para aqui estar presente. E o amigo Santiago, que também é. Meus amigos e minhas amigas, observando a missa celebrada pelo padre Valdemir, e a palavra passada é paz. Quando ligamos nossas televisões, observamos que o mundo todo clama pela paz. Prefeito de Mineiro, preocupado com a paz, criou um programa inédito em todo o Brasil, que são os agentes da paz. E aqui nós temos, pai, 4 jovens de Paulista, são soldados da aeronáutica, que estiveram em missão de paz da ONU no Haiti. O Haiti, país paupérrimo e vitimado pelo terremoto que todos acompanharam nos meios de comunicação. Nesse terremoto, tantas vidas foram ceifadas pela própria natureza. E uma de uma brasileira especial, a doutora Zilna. Tivemos a lembrança de homenagear esses 4 jovens da nossa cidade, que hoje completam 76 anos, que em missão de paz foram representar o Brasil e dar segurança ao povo que encontrava-se e encontra-se ainda em desespero. Além disso, esse jovem, juntamente com Paulo Vivo, Santiago e um grupo de homens de bem, que moram lá na Madureira, Jardim Paulista, fazem esse trabalho belíssimo, resgatando jovens
alguns amigos, entrando na vida política. E estamos nela há 16 anos. Como vereador, não sou mandato, como presidente da Câmara, pela quinta vez consecutiva, 10 anos. Acho que, como político, já fiz o que devia ser feito. Acho que estou retornando a minha parte de educador. O sinal peço ao prefeito aqui. É um requerimento. Sou funcionário efetivo da prefeitura concursada e gostaria, prefeito, com a sua autorização, a partir de janeiro, retornar ao quadro de professor da prefeitura da cidade de Paulo. Padre Valdemir, tenha certeza que com a dedicação que o prefeito tem, a sua solicitação no Ministério da Paróquia, as meninas de Maravilhoso será atendida e deverá ser conduzida à Câmara de Vereadores para tal aprovação. E aqui assumimos o compromisso, em nome de todos os vereadores, do momento em que qualquer projeto de lei nesse sentido chegar à casa, em 24 horas estará aprovado. Eu me despeço nesse momento, agradecendo ao prefeito pela nossa sugestão de homenagear esses quadros militares que aqui estão, que são filhos de Paulista e que saíram de Paulista para levar a paz e esse país, o nosso Brasil, reina todos os dias e todos os momentos. A vocês, nosso muito obrigado. Parabéns por essa experiência de vida que vocês foram buscar tão longe. E tenho certeza que ela irá servir para o resto da vida de vocês. Agradeço de coração aos superiores dos soldados que aqui estão, representados pela pessoa de suboficial Leandro, leve ao nosso comandante o nosso abraço fraterno e agradecimento. Muita paz e obrigado a todos. Convidamos o presidente de Paulista, bom dia a todos. Eu parabenizo a todos por abraçar pela medalha. Satisfação que a gente vem aqui dizer que nesses 7 anos de mandato, o prefeito Ives, no comando da Prefeitura de Paulista, e a gente acompanhando ele na qualidade de vice-prefeito, nós já fizemos muitas coisas para o Paulista, mas Paulista precisa de muito mais. Né? A gente vai terminar falando o nosso mandato com a cabeça erguida, o coração aliviado e com o sentido de dever cumprido que a gente fez com que as pessoas que fizeram juízo ao nosso mandato trouxessem para a Paulista todo esse desenvolvimento que o Padre Valdemir, no seu discurso, disse que Paulista está crescendo. Nós, através da Secretaria de Comércio, Secretaria de Saúde, Serviços Públicos, Educação, todas as planejamentos, todas as secretarias que envolvem, né, o trabalho de lidar com as pessoas humanas são voltadas para que a gente faça o melhor para Paulista, o desenvolvimento e trazer os filhos de Paulista para que tenham emprego, renda e fique fixado aqui em Paulista, nessa sensação de que Paulista tem o desenvolvimento, Paulista cresce e nesse intuito ficou entre as 50 maiores cidades que cresceram no Brasil. É isso, Padre Valdemir, que eu queria dizer ao senhor, dizer a toda a população de Paulista, que desses 8 anos que a gente vai passar, se Deus quiser, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas se Deus quiser, no dia 1º de janeiro de 2013, tanto eu
como prefeito Iris, que vamos sair daqui para a pandemia de cabeça erguida, sem um escândalo da prefeitura, sem um deslize da prefeitura, porque a gente preza que o dinheiro público tem que ser empregado diretamente para as pessoas mais carentes, mais pobres e que mais necessitam desse município. Eu tenho a certeza que eu tenho muito orgulho de ter participado dessas decisões de mandato da Prefeitura de Paulista, porque eu tenho certeza que meus filhos, meus netos e as pessoas que vão me descender vai saber que teve aqui um prefeito e um vice-prefeito e saiu montado desse município. Muito obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos tirar uma foto aqui no altar com todos os homenageados. E agora vamos ouvir o prefeito da cidade de Paulista, que trabalharam na escolha dos homenageados, agradecer a todos aqueles que foram homenageados. Amigos e amigas homenageados de hoje, desses 76 anos de emancipação política da cidade de Paulista. Fique certo que essa medalha que vocês receberam hoje, de uma personalidade que buscou muita liberdade e o bem comum. Guardem com muita alegria, guardem com muito afeto, porque é a maior comenda da cidade do Paulista. Padre João Ribeiro é o símbolo da liberdade. É um homem que dedicou toda a sua vida, como vocês viram aqui na sua história, em defesa dos menos favorecidos. Portanto, aos homenageados de hoje, nós o convocamos, nós o agradecemos ao papel de cada um de vocês. É evidente que cada um em uma área, ora elevando a economia do município, ora trazendo a paz e a segurança, ora levando para fora do país, buscando e representando o nosso Estado, o nosso país, em busca da paz, ora da comunicação, ora, como foi uma homenagem justa ao nosso juiz, o melhor juiz de Pernambuco de 2010, é de Paulista. Há um atleta, homem simples, humilde, pobre, mas que hoje está numa das maiores equipes do Brasil, que é o Esporte Clube do Recife. Não poderia nós deixar de agradecer a estas pessoas, a essa atleta que brilha, jovem ainda é uma menina, mas que leva a bandeira de Paulista aos quatro cantos por onde passa, aos comerciantes, aos empresários, que estão nessa grande alavanca de crescimento da cidade de Paulista. Aquele que também traz a música, a melodia, todos aqueles que receberam, não é, das mãos das autoridades hoje essa comenda, este diploma, a garota também muito jovem, quem está hoje numa das emissoras das mais potentes do Brasil, filha de um homem que sempre dedicou sua vida também a esta cidade. Tenho certeza, companheiros e companheiras, que essa homenagem que o Paulista está fazendo a essas pessoas é um agradecimento para a gente poder que outras pessoas tomem exemplo dela, que possa contribuir, porque é a coisa mais importante da vida que eu acho no ser humano. São duas coisas que eu sempre carrego comigo desde a minha infância. É o amor e a fé. O homem e a mulher que tem amor e fé, ele caminha muito mais fácil. O homem que pensa erra bem menos. Por isso, a importância de um município como Paulista dedicar esse momento da sua emancipação política às pessoas que vêm contribuir para o desenvolvimento desta cidade. Vocês viram aqui receber esta comenda pessoas de faculdade, pessoas humildes, pessoas que dedicam sua vida ao bem comum. Por isso, homenageados, se sintam membros do desenvolvimento desta cidade. Parabéns à comissão que escolheu e parabéns ao homenageado.